Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de informativos do STF e do STJ. Vamos ver neste vídeo o informativo 667-667 do STJ. E nesse informativo, o STJ proferiu um julgamento sobre crimes ambientais. Mas o que se trazia no julgado era uma questão referente à prescrição. A gente sabe que a prescrição ela pode ter por termo inicial diversas modalidades. A regra geral, artigo 111, inciso 1 do Código Penal, a prescrição começa a correr, o prazo prescricional tem o seu termo inicial no momento da consumação do crime. E algumas exceções nos incisos 2 e seguintes. E uma das exceções, que é no caso de crime permanente, veio nesse julgado. Qual era o ponto de discussão aqui? Localizando o tema. Qual foi aqui no julgado o termo inicial da prescrição? Os crimes eram estes aqui: poluição ambiental qualificada, artigos 54, parágrafo 1º, incisos 1 ao 4, parágrafo 3º e 56, enfim, os tipos penais são esses, ok? Só que, qual era a discussão? Ora, será que já ocorreu a prescrição? Quando o crime se consumou? E qual é o termo inicial da prescrição? Pois então, o STJ entendeu aqui que esses crimes, por terem natureza permanente, esses que estão na sua tela, a prescrição só começa a contar a partir da cessação da permanência. Isso é importante por quê? Porque isso pode vir na prova de forma escondida. Se o crime for permanente, quando se computa a prescrição e por quê? Qual é o termo inicial? Vamos lá. A gente lembra da faculdade ou em algumas aulas aquela decoreba que não leva a lugar nenhum, de que crime permanente é aquele em que a consumação se protrai no tempo. É uma frase decorada, não é? Muita gente, aliás, todo mundo repete isso e muitos sequer foram ao dicionário saber o que significa a palavra protrair. E isso é grave, né? É a decoreba da frase. Enfim, então o que é um crime permanente? Isso até que está correto, vem de Nelson Hungria. Crime permanente é aquele que a consumação se protrai, se arrasta, se alonga no tempo. Mas olha que interessante. Qual é a principal característica de um crime permanente? Além de a consumação alongar-se no tempo, a sua principal característica é a seguinte: o agente, o autor do crime, controla a permanência. Ele faz a permanência iniciar e faz a permanência cessar de acordo com a sua vontade. Pensemos num exemplo muito básico, muito simples, que é o crime de sequestro ou cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. É um crime permanente por excelência. Quando eu quiser iniciar a permanência, eu sequestro a vítima, privo-lhe a liberdade. E enquanto eu quiser, a consumação se alongará no tempo. Quando eu quiser, eu coloco a vítima em liberdade. E aí cessa a permanência da consumação. Então, essa é a grande característica de um crime ser permanente. O agente controla a permanência da consumação. E por que, Gabriel, o artigo 111, em algum dos seus incisos, que de cabeça agora não me recordo, dispõe que no crime permanente, a prescrição começa a contar a partir da cessação da permanência? Vamos entender o porquê disso? Por uma razão muito simples. Aliás, foi o que o STJ disse aqui. Vejam. Nesses casos, crimes são de natureza permanente para fins de aferição da prescrição, ou seja, quando cessou a permanência que se começou a computar o prazo prescricional. E por que é assim no crime permanente? Por uma simples razão. Se o agente controla a permanência, se não fosse assim, ele podia controlar, manipular o prazo prescricional. Ou seja, imaginemos que a prescrição ocorra de um crime permanente qualquer, sem ser 148, no menor prazo de 3 anos do Código Penal. Se não fosse assim, o agente poderia manter, se a consumação se desse, se o início da prescrição ocorresse lá atrás, na consumação, o agente poderia manter a permanência do crime por mais de 3 anos, porque ele controla a permanência,
e ocorreria a prescrição. Depois que o crime prescrevesse, ele faria cessar a permanência. E aí ocorreria a prescrição. Ou seja, é justamente essa regra que começa a contar a prescrição a partir da cessação da permanência que impede que o agente manipule a prescrição, que impede que o agente controle, que ele manipule o ius puniendi estatal. Então, ainda que ele mantenha por tanto tempo a permanência da consumação, não começou a correndo o prazo prescricional. Ou seja, a partir do momento em que cessar a permanência é que começa a contar o prazo prescricional. Ok? Um abraço e até o próximo vídeo.